O texto base de hoje é Mateus, capítulo 23, do versículo 13 ao 24. Nós vamos ver hoje a continuação do texto que Jesus censura os escribas e os fariseus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem a vós entrais, e nem deixais entrar ao que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitis aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Amém? Então nós vemos aqui a continuação do texto que Jesus está censurando os escribas e os fariseus. O que nós aprendemos com esse texto aqui? Que nós não devemos ser como os escribas e os fariseus. Eles só queriam ser pessoas, aparentar ser pessoas corretas, ser homens de Deus, porque eles faziam o que era correto na presença de outras pessoas. No templo, quando tinha pessoas vendo, eles aparentavam ser pessoas corretas, ser servos de Deus, mas no seu interior eles não eram verdadeiros, porque eles não buscavam verdadeiramente fazer a vontade de Deus, ser pessoas corretas perante Deus. Ele só praticava o que era correto quando tinha pessoas vendo o que eles estavam fazendo. Então ele só fazia o que era a aparência de pessoas corretas, a aparência de pessoas de Deus. Então a lição que Jesus quer nos passar sobre esse texto é que nós não podemos ser como os escribas e os fariseus. Nós temos que ser pessoas corretas quando não tem ninguém vendo, que nós sabemos que Deus tudo vê. Nada passa escondido por Deus, Ele vê tudo e Ele vê o que está no nosso coração. Além dele ver o nosso comportamento, quando nós estamos dentro de casa, só com a nossa família, ele também vê o nosso coração, ele sabe que está no íntimo do nosso coração. Então não adianta a gente falar o que é certo, não adianta a gente aparentar ser certo, o nosso coração tem que estar correto, tem que estar segundo os ensinamentos de Jesus. Nós vemos aqui que os escribas e os fariseus, no templo, eles eram as pessoas corretas, eles faziam o que era certo, para as pessoas verem, para as pessoas acharem que eles eram pessoas de Deus. Mas nos seus lares, com certeza, no seu interior, eles não eram assim, eles não faziam o que era correto para Deus. Que nós aprendemos que não adianta a gente ir na igreja e ser pessoas certinhas perante as outras pessoas, ser pessoas corretas na igreja. A igreja começa no nosso lar, na nossa família, dentro da nossa casa, aonde não tem outras pessoas vendo. Aqui que começa a igreja. Nós temos que ser pessoas corretas dentro da nossa casa, em família, porque as nossas maiores lutas, a nossa maior dificuldade está na convivência com a família, aonde a gente passa mais tempo junto, 24 horas junto. Então aqui que nós encontramos mais dificuldade na nossa convivência, mas nós temos que ser pessoas corretas e bons cristãos dentro da nossa casa, porque a igreja, ser igreja não é somente a gente estar no templo uma vez ou quantas vezes por semana que a gente vá. Ser igreja é ser igreja onde não tem ninguém vendo, quando nós estamos dentro do nosso lar, com as pessoas da nossa família que nós convivemos. Por exemplo, se nós tivéssemos uma câmera escondida dentro da nossa casa,
filmando todo o nosso comportamento, tudo que nós fazemos na nossa casa, será que nós teríamos coragem de levar na igreja e mostrar para os outros irmãos como nós somos dentro do nosso lar? Assim que Deus é. Deus, ele é como se fosse uma câmera escondida dentro da nossa casa, que ele vê todo o nosso comportamento dentro da nossa casa. Ele vê como nós estamos se comportando na nossa casa, como nós agimos, como nós somos dentro de casa. Então ele vê tudo, ele é como se fosse uma câmera escondida vendo tudo. Então não adianta a gente ir na igreja e passar por pessoas certinhas se nós não somos certos dentro do nosso lar. Então a nossa vida é uma escola diária, onde nós temos que buscar nos aperfeiçoar a cada dia. E sempre evitando as ocasiões que são erradas e buscando fazer o que é certo. Por isso que a conversão ela é um processo passo a passo. Nós vamos continuar nos convertendo até a volta de Jesus, porque nunca nós vamos poder dizer que nós somos perfeitos. Agora nós fazemos tudo que é certo, nós não fazemos nada que é errado. Nós somos pessoas perfeitas. Nós nunca vamos chegar a esse nível. Quando nós chegar a esse nível é só quando Jesus voltar ou quando nós partir dessa para uma melhor. Nós somos falhos. E a gente tende a falhar, por isso que Jesus fala, vigiai, porque a gente tem que vigiar para que a gente não caia no erro, porque a gente não caia no engano. Então a nossa vida é uma escola diária, que nós buscamos nos aperfeiçoarmos a cada dia e buscar viver corretamente como Jesus nos ensina. E nós temos essa lição desse texto de como nós não devemos ser como os escribas e os fariseus, porque eles só viviam de aparência. Eles só mostravam ser pessoas corretas aonde tinha alguém vendo. Mas a gente tem que buscar a ser pessoa correta aonde não tem ninguém vendo. Porque nós sabemos que Deus, ele vê tudo. E o mais, ele vê o que está no interior do nosso coração. A gente tem que buscar viver reto com Deus. O que está no nosso coração, a gente tem que buscar melhorar cada dia mais. É certo que cada um de nós temos falha e temos tendência a falhar em alguma área da nossa vida, mas nós temos que lutar contra a fraqueza da nossa carne e se fortalecer espiritualmente, buscando a meditar cada dia nos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos se fortalecer e vencer as nossas fraquezas e buscar melhorar cada dia mais. Então nós não podemos se orgulhar e dizer, eu sou melhor, eu sou perfeita, eu nunca posso dizer isso. Eu tenho que me comparar à pior de todas. Eu sou falha, eu sou fraca e eu preciso de Jesus. Sem a graça de Jesus eu não sou nada. Então assim que nós temos que ser. Nós nunca podemos apontar o dedo para ninguém e falar que nós somos melhores do que os outros. Que quando nós se fazemos melhores, Jesus já fala que nós somos os piores. Nós temos que ser sempre humilde de coração e sempre nos colocar nos últimos lugares para que Jesus nos honre a nossa fé. E que nós aprendemos aqui que os escribas e os fariseus, eles gostavam de aparentar ser os melhores, nós fazemos tudo que é certo, nós somos perfeitos. Nós vemos aqui no final do texto aqui, Jesus fala que eles dão o dízimo do hortelã, do heno e do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então eles só dão a oferta, dão o dízimo para mostrar que eles são pessoas corretas. Mas só que eles não têm misericórdia dos outros. Eles não agem pela fé. E nós temos que ser pessoas misericordiosas. Quando nós vemos a situação do irmão passando por algo difícil, nós temos que ter misericórdia dele. E nós temos que agir pela fé. E nós só temos isso pela graça de Jesus. Porque nós não podemos se orgulhar de nada, dizer que nós fizemos algo. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós só fazemos algo que o Espírito Santo nos fortalece, nos convence do erro e a graça de Deus nos fortalece. Então nós não podemos se orgulhar de nada. Nós não podemos se achar melhor do que ninguém. E o texto, a grande lição do texto é que os escribas e os fariseus, eles se achavam melhor do que os outros, porque eles eram pessoas corretas, porque eles eram pessoas honestas. Mas só que nós vemos aqui com Jesus que Jesus chama ele várias vezes de hipócritas, de condutores cegos. Porque um condutor cego, ele não pode levar ninguém a lugar nenhum, porque ele não vê por onde está caminhando. Então nós não podemos ser igual a eles. Nós temos que ser pessoas com o olho aberto e ver para onde nós estamos indo e ser guiado pela palavra de Deus, pelo ensinamento de Jesus, pelas lições que Jesus nos deixa. Mas nós aprendemos que nós temos que buscar a viver como cristão dentro do nosso lar, para que a igreja seja só um reflexo do que nós vivemos dentro de casa, porque nós não precisamos viver na igreja como atores,
fingindo ser pessoas honestas como os escribas e os fariseus. Nós temos que ser pessoas verdadeiras, viver em obediência a Deus dentro do nosso lar e buscando a vencer nossas falhas dia após dia, para que quando nós estejamos na igreja junto com os irmãos, nós não precisamos forçar nada. É uma prática normal para as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem de hoje. Nós vemos aqui que nós não podemos ser como os escribas e os fariseus. Senhor, prepara o nosso coração, amortiza a nossa carne, mata nossos desejos da carne, para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua lição, de acordo com o que o Senhor nos ensina a cada dia, Senhor. Molda o nosso coração para que nós possamos viver, Senhor, baseado nas Escrituras, Senhor, para que nós possamos viver a verdade, que nós possamos ser reto contigo, Senhor, deixando sempre as ocasiões de pecado, Senhor, e vivendo de acordo com o que o Senhor nos ensina. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.